O painel é o papel estratégico do Brasil na transição energética. E diante de tudo que foi falado no primeiro painel, a gente não tem como não fazer uma correlação da política, da economia com esse tema. Estão intimamente correlacionados. Falar só do Mato Grosso do Sul não seria justo da nossa parte, pelo painel e pelo ambiente que nós estamos vivendo no mundo, no próprio Brasil, e fazer essa correlação e acreditar que a gente possa, e cumprimentando também o presidente Temer aqui presente, fazer a transição energética, a evolução energética, uma sociedade descarbonizada ou caminhando para isso, a partir de uma ótica econômica, é fundamental para o sucesso. Senão a gente vai ficar na retórica e numa discussão polarizada de ambientalistas e progressistas, e a gente vai caminhar pouco. E o exemplo do Mato Grosso do Sul talvez seja um exemplo extremamente exitoso em relação a um posicionamento estratégico. Primeiro, nos últimos 10 anos, o Estado fez o dever de casa. O Isaac falou muito aqui do papel do governo e do equilíbrio fiscal, como o presidente Temer endereçou no seu mandato. Nos últimos 10 anos, o Estado endereçou como premissa central para qualquer outra política pública. Falava para o Fábio ontem que 15% de investimento da receita corrente líquida faz toda a diferença para endereçar a competitividade para as empresas que trabalham nessa linha. Incentivo fiscal para a agropecuária, para a industrialização, que tem como premissa uma condição de ajudar e colaborar na transição energética, faz toda a diferença em um Estado que fez, né, o seu dever de casa. Então, a partir dessa premissa indiscutível, inegociável e que dá muito trabalho. Não é fácil, Dória, você sabe disso, enfrentar corporações, segurar o teto do limite de gasto do servidor, das ações de custeio, sem perder qualidade na política pública e no gasto público, com todas as funções que um ente público tem. Então, eu acho que a partir dessa premissa, é fundamental dizer que a transição energética ela é um movimento muito vinculado ao desenvolvimento sustentável no seu plano mais amplo. Fala-se muito de ESG, né, mas endereçar isso de fato tem que ter resultado econômico para a sociedade, para os empreendedores, para a gente buscar, de fato, as coisas acontecerem. E, basicamente, substituir essas fontes não renováveis para renováveis, reduzir as emissões, e aí um fator fundamental, né, o desenvolvimento provocado por essa agenda, se ela tem uma correlação econômica forte, é também social. Nível de emprego, renda, salários melhores, o desenvolvimento é o melhor programa social que pode existir. Então, nós não podemos também desatrelar o desenvolvimento pela economia verde, vamos chamar assim, do resultado para a justiça social, especialmente num país como o nosso. Dos dois grandes temas globais, seja segurança alimentar, seja energia sustentável, transição energética, o Brasil, sem dúvida nenhuma, está fortemente presente nessa agenda e tem que se utilizar de maneira mais proativa. O trabalho da Mercúria, sediada aqui, obrigado, Celso, pela menção, é fundamental para monetizar tudo isso que vem sendo realizado pelos estados, e aqui o Vanderlei deu exemplo, né, ao poder concretizar uma ação dessa, mas todos têm feito porque dá resultado econômico acima de tudo. Hoje, essa é a dimensão do que o Brasil é capaz na produção de bioenergia, uma das grandes fontes que a gente tem nesse processo de transição energética, e sem dúvida nenhuma que o Mato Grosso do Sul ele é um grande exemplo e liderança nesse processo. Do ano passado para esse ano, são mais de 100 bilhões de reais investidos em plantas industriais que têm como premissa central geração de energia a partir de biomassa, seja no biometano, seja através da biomassa diretamente, etanol de milho, energia produzida pelos complexos industriais de papel e celulose, as quase 2 milhões de hectares, quase 2 milhões de hectares de floresta plantada, são uma grande usina de capturar CO2 da atmosfera e fechada num ciclo, numa economia circular fechada, porque ali, ao levar essa madeira para a indústria, produz energia da lignina dessa madeira, conduz à fábrica, exporta energia e sem resíduo para o meio ambiente, de uma maneira geral.
Então, é um poder muito grande. Isso vale para etanol de milho, isso vale para a bioenergia da cana-de-açúcar, isso vale para os sistemas produtivos que vêm cada vez mais emitindo menos CO2 e ganhando melhoria no seu resultado de balanço de carbono, né? E o MS é um exemplo disso. Se nós olharmos, esse dado foi publicado e vai ser oficializado agora, ainda em fevereiro ou em março, né, foi o estado que mais reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa dentro do agro. A brasileira, muito atacada, muitas vezes, pelas emissões. O próprio IPCC, há 2 anos atrás, reviu toda a emissão de CO2 da pecuária brasileira, por um motivo muito simples. Nós estamos num clima tropical. Quando a gente diminui a idade de abate de 4 anos para 2 anos, nós estamos reduzindo pela metade. Quando a gente tem um sistema de produção baseado em pastagem, a gente está consumindo muito CO2, não só emitindo a partir do gado. Isso vale para uma situação onde cada vez mais tecnologia vem sendo colocada nos sistemas produtivos, e essa é a chave para a economicidade dos sistemas verdes, é a tecnologia. Resultou nesse dado que nos leva a ter a segurança de uma meta colocada há 4 anos atrás, que é chegar em 2030 por um estado também, e nós vamos mostrar isso, um dos biomas mais ricos que nós temos no planeta, que é o nosso Pantanal, e vamos falar um pouquinho dessas ações. 92% da energia na sua matriz elétrica é renovável. 92%. Isso não quer dizer que a gente tenha que desprezar ou descartar todo o ativo que nós ainda temos nas energias tradicionais. É um processo de Isabela Teixeira, que está presente aqui conosco, foi convidada para ser conselheira do nosso Estado, porque tem uma visão clara, assertiva, do processo que a gente tem que atravessar dentro desse contexto. Então, quando se discute muitas vezes os campos existentes de petróleo, de gás, nós não devemos desprezá-los, porque a humanidade vai precisar de energia. Mas nós temos que caminhar com economicidade, com bons projetos que deem retorno financeiro para os processos dentro da transição energética. E nós exportamos, com uma população de 3 milhões de habitantes, pequena no Estado, muito inferior à geração de energia renovável, nós exportamos esse volume de energia para outros estados brasileiros, colocando no grid nacional. E por que ser sustentável é nossa prioridade, tanto do ponto de vista de balanço de carbono, quanto do ponto de vista de biodiversidade? Nós temos e detemos o Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Toda a nossa produção está basicamente concentrada no Cerrado. E toda evolução que nós tivemos na nossa atividade produtiva, ela foi em cima de conversão de pastagem degradada. 5 milhões a menos de hectares de pasto degradado para ser substituído por pastos de melhor qualidade, por florestas plantadas, por cana-de-açúcar, por grãos, e a gente mantém o remanescente florestal. E agora, no ano passado, a Lei do Pantanal trouxe, ministro Barroso, uma regulação definitiva, feita junto com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente pudesse garantir a preservação. E esse ano, nós vamos lançar o maior programa de serviço ambiental para o Pantanal. Se a gente quiser ver a manutenção dessa biodiversidade, nós vamos remunerar aqueles que a detêm e que devem continuar preservando o nosso Pantanal. Isso com recurso privado, com recurso público, e que vai dar uma outra característica, porque da mesma maneira que na transição energética nós devemos ter economicidade e resultado financeiro, na preservação, além do Código Florestal e do sistema legal, do arcabouço legal que nós também temos que ter indução econômica para ir além do que a legislação prevê. De maneira que o resultado, e aí já finalizando, de todo esse crescimento, o Mato Grosso do Sul é o estado com previsão de maior crescimento no Brasil em 2025, acima de 4%, cresceu ano passado 5,2%, é um estado que tem baixíssima taxa de desemprego, fruto de todo esse vigor econômico que vem avançando dentro do estado, é um estado que vem crescendo e vendo crescer a sua renda média, e uma
uma ação que a gente tem muito forte, que é perseguir a erradicação da pobreza extrema dentro do Estado. Temos bolsões de pobreza extrema que temos que agir fortemente para eliminar isso do nosso mapa, a exemplo das nossas comunidades indígenas, e aqui eu quero louvar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar conduzindo, né, uma mesa de conciliação e negociação pela dificuldade da Constituição brasileira em dois grandes princípios basilares da iniciativa privada, do direito de propriedade e do direito dos indígenas aos seus territórios, e esse conflito tem que ser endereçado, e o Supremo tem buscado um protagonismo nesse sentido para buscarmos essa solução. Enquanto isso, é a política pública dentro das comunidades que vai buscar água de qualidade, alimento, infraestrutura para essas comunidades melhorarem de vida. Então, dessa maneira, transição energética tem consequência social direta se houver crescimento econômico, se vier acompanhado de resultado e interesse do capital privado, junto com o interesse público. Muito obrigado e convido a todos, Dória, para 29 a 31, vai dar certo esse projeto em Bonito, vocês participarem da Pré-COP 30, né, de maneira que a gente vai fazer uma grande discussão sobre a transição energética, economia verde, financiabilidade desses projetos. Estão todos convidados a participarem conosco. O Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, é um power shoring para essas iniciativas de empresas que têm na sua premissa a transição energética. Muito obrigado.